Vocês pediram e chegou o dia finalmente de eu revisar o Framework Agno. Ao longo desse vídeo eu vou passar pelo código, pelas principais features e além do Framework Agno, eu vou te dar uma ideia geral do porquê você deveria escolher um framework e qual escolher, dependendo do seu caso. Então bora lá pro vídeo. Cara, a primeira coisa aqui importante, tá? Antes de a gente entrar no Agno em si. Para você que não me conhece, meu nome é Ronald Hawk e eu ajudo empresas a implementarem inteligência artificial em produção. O que isso significa? Muitas das vezes eu pego desde a ideia da concepção do produto até a gente conseguir botar em produção. E isso vai ser importante ao longo do vídeo que eu vou conversar com vocês. Então, assim, lembre-se, eu não sou marqueteiro, eu sou engenheiro. Por muito tempo eu fui um engenheiro de software tradicional e hoje eu sou um engenheiro de negócios, se é que isso existe, ok? Então, bora aqui para o código. Tá. Agno. Qual é a promessa? Deixa eu voltar para cá. Qual é a promessa do Agno, tá? A promessa do Agno principal é simplicidade, né? Facilidade para você criar um agente e velocidade, né? Se você explorar aí a documentação, e eu aconselho, se você tem interesse, faça por você mesmo. Antes que eu esqueça, mantendo a tradição, esse código aqui tá lá na Rock Pro para download, assim como tá o código do LangGraph. Tem o código do Agent SDK da OpenAI e tem do Agent ADK da Google. Então, como eu falo, tem a minha opinião, eu provo com código e você pode chegar à sua própria baixando o código e brincando lá. Beleza? Beleza, vamos voltar aqui. E, de fato, o Agno tem coisas interessantes, né? Principalmente para prototipação, né? Ele é um framework bem rápido, né? E ele tenta ser minimalista em alguns casos, mas aqui já começa uma coisa interessante que é sobre a complexidade das coisas, tá? E eu vou entrar um pouquinho mais nisso aqui. Mas primeiro vamos rodar o nosso exemplo. Aqui eu preparei um exemplinho básico para a gente aqui, tá? Estou usando o Gemini, como você pode ver aí como modelo, então eu importo ele aqui. E eu estou usando mais o quê? Estou usando uma ferramenta de busca, tá? Tradicional, comum nesse nosso meio aqui, beleza? Então é um assistente com uma ferramenta de busca na web, só esse o prompt. E tem alguns outros parâmetros que eu coloquei aqui, porque se eu não colocar, ele não teria uma memória, por exemplo, de curto prazo, e obviamente o exemplo ficaria muito ruim. Então eu trouxe aqui para a gente tentar facilitar. Então vamos lá. Qual o melhor restaurante italiano em Niterói? Vou mandar ver aqui. Como você vê, eu estou usando ele aqui na linha de comando muito porque ele tem um utilitário para você usar. Você pode baixar aí usando o npx, né? Que seria um pacotão de TypeScript. E também tem uma versão que você tem que logar lá neles. Então, assim, né? Para uma demonstração, eu achei que era too much. E eu botei aqui na linha de comando para a gente ver. Beleza? E aqui o que você vê? Eu botei ele para imprimir a chamada de ferramenta. E quando a gente está construindo agente, um dos fatores mais importantes no agente são as ferramentas que a gente dá para ele, tá? Então, foi por isso que eu botei aqui. Então, se você baixar o código, você vai ter a oportunidade de ver exatamente o que eu estou vendo aqui. Beleza? E ele deu aqui recomendações de restaurantes e tudo mais. Então, a gente viu que ele chamou as ferramentas, ele passou 10 resultados e chamou 10 resultados lá e mandou a resposta aqui. Curiosamente, essa facilidade, como sempre, esconde a implementação. E aí você deve estar se perguntando, Ronald, mas isso é tudo que eu quero. E aí que pode estar, cara, a tua ruína. E eu vou te provar isso agora, beleza? Então, como você vê aqui, a gente não sabe exatamente como ele está fazendo essa implementação. Se você for lá na documentação, vai ter um monte de parâmetro. E a partir do momento que você vai botando parâmetro, a coisa vai ficando um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior. Até que você vê que a tal facilidade, na verdade, é uma tentativa de esconder a complexidade para debaixo do pano, beleza? Mas isso não digamos, desabona o nosso código aqui, só que tem esse detalhe, que se a propaganda é referente a isso é muito difícil, esse é muito mais fácil do que qualquer outro, tá errado, tá? Ponto. Isso aqui, se você tiver curiosidade aqui, eu coloquei para a gente poder fazer a sessão aqui frequentemente, tá? Então, se você quiser rodar na linha de comando aqui ad infinitum, você pode. Se você quiser sair, você bota lá sair, ele vai sair da linha de comando, beleza? Show de bola. Você pode usar isso aqui à vontade, é de graça. Show de bola. Então, vamos voltar aqui para a apresentação, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês, que talvez vocês não saibam. Vamos lá. Frameworks, tá? Se você está chegando novo nesse mundo, cara, existem vários frameworks, cara, e provavelmente toda semana sai um framework de agente IA, tá? Então,
O que eu sempre falo aqui, caras, o que a gente precisa, na verdade, é de uma direção e não de múltiplas direções. E o que eu vejo, principalmente com quem é mais novato, e quem está começando a tentar construir, é ficar preocupado com o framework para cá, para lá, para lá, para cá, para cá, para lá, tá? Então, vamos botar a bola no chão e vamos sair jogando na moral. Primeiro, LangChain, tá? Por que o LangChain é tão famoso? Porque ele foi o primeiro, ele foi o precursor. Foi meio que assim, 3 meses depois de sair a API do OpenAI, os caras já lançaram uma ferramenta. Provavelmente já tinham conhecimento interno, né, de bastidor, tal, porque não tem como fazer em tempo hábil, né? Assim, um framework. E eles ganharam tração e ficaram muito famosos, né? Eu não vou entrar no mérito aqui se ele é bom ou ruim, parará. Isso aí é uma discussão boba demais, mas é fato. Existem centenas de aplicações que usam LangChain em produção. É isso que você precisa saber. Ponto. Se você tem interesse em ganhar dinheiro, ganhar não. Fazer dinheiro com isso aqui, essa informação é relevante, tá? A nossa função é resolver problema e fazer dinheiro, beleza? É o que eu te ajudo aqui a fazer. Então, esse cara aqui tem provas de que funcionou em produção, tá? E eu já mostrei aqui no canal, inclusive, no vídeo passado, eu te mostrei um exemplo funcionando, né? Em produção. Show de bola. Então, vamos tirar o nosso LangChain daqui, de framework, porque ele é como se fosse o Alconcourt, tá? Ele é o alpha, é o shed, tá? Dos nossos frameworks aqui. Então, vamos falar dos outros. O LangChain, naturalmente, percebeu que para fazer coisas mais complexas, o LangChain já estava ficando meio esticado, né? Você já tinha que fazer gambiarras. Então, eles proporam um novo framework chamado LangGraph, que é o irmão mais novo, digamos assim, do LangChain, proposto para fazer soluções robustas, beleza? Show de bola. E a preocupação dele é te dar toda a liberdade para fazer o jeito que você quiser a coisa ali. E isso você já pode pensar, ok, isso vem com complexidade. Segura aí, beleza, show de bola. Junto deles vem OpenAI SDK, o Google Agent, como eu falei que ambos têm código aqui, e agora também tem código lá na Rock Pro, tem código desses 4 aqui já. Beleza? Provavelmente no futuro vão ter de todos. E aí a gente tem um monte, né? A gente tem o Creo AI, que é bem famoso. Tem o Llama Index, que pegou bastante tração no início. E tem outros aqui, como o PyDantic e o DeepSci, que eu acho eles super curiosos, mas, enfim, não é o tópico desse vídeo aqui, tá? Então, existem centenas, tá? Beleza. Ronald, por que existem centenas e por que eu usaria algum framework? A gente está no momento da indústria em que existe uma disputa de espaço, cara. Não existe nada escrito na pedra ainda. A gente está numa busca, a gente está procurando. Qual é o melhor padrão? O que funciona melhor? Parará. É exatamente essa discussão agora. Se alguém falar assim para você, esse aqui é o melhor... Cara, para. A gente está no momento de definição. O melhor é entender o que você está fazendo, entender o que existe debaixo dos panos e, eventualmente, você pode escolher o melhor para o seu caso de uso ou, então, o melhor... talvez seja nem usar um framework, ok? Então, por que eu estou falando isso? Vem cá, vamos ver aqui, tá? Basicamente, cara, você pode fazer um agente exatamente assim, tá? Você vai lá no teu Python, abre um while, né, um loop, e bota a chamada da LLM aqui, lá na competitions do OpenAI, direto. A competition do OpenAI aceita chamada de ferramenta. Então, você teria um agente de fato que vai ficar girando ali e você pode gerenciar a memória ali no teu loop. Por exemplo, toda mensagem que chegar, você vai botando um append numa lista e vai fazendo aquilo ali, ad infinito. Beleza? Você poderia fazer isso aí, você não precisa de framework nenhum. A ideia do framework, ou o porquê do framework existir, é para ter abstrações que você possa usar de maneira conveniente. Mas a conveniência geralmente vem com preço, que é o não controle do que você está fazendo. Então, digamos, o nosso framework ideal, ele nos daria essa abstração e o máximo de controle possível. Talvez não seja possível você ter os dois exatos do mesmo lado, né? Então, você vai ter que sacrificar uma coisa em relação à outra. É basicamente isso que você quer fazer no framework, tá? E quando a gente fala de IA, existem 3 coisas de abstração que a gente quer aqui, tá? A primeira são os workflows, e eu tenho um vídeo aqui sobre workflow, e ao contrário do que parece para quem está novo nesse mercado, aqui é onde está a maior parte do dinheiro, tá? E eu vou entrar um pouco mais a fundo na frente. Tá? E depois estão os agentes e os multi-agentes. Os multi-agentes são como se fosse a parte legal, sedutora da coisa, mas fazer multi-agentes não é fácil, além da demonstração no YouTube. É fácil fazer, na verdade. O problema é fazer eles serem confiáveis, tá bom? Então, assim, não é difícil fazer,
O difícil é botar ele em produção de maneira que você fala assim, não, eu vou deixar meu cliente acessar e eu confio 100% na solução, tá? Multiagentes é um caso específico ainda e se você pretende fazer dinheiro no médio e curto prazo, as oportunidades estão muito maiores aqui agora. Beleza? Show de bola. Tá. Então, caras, onde está o dinheiro? Tá? IA, produtos de IA, é sobre hiperpersonalização, tá? Empresas como a OpenAI vão comer o mercado inteiro que não sejam altamente especializados e customizados. Se é algo muito básico, tá? Uma integração muito básica, algo rotineiro, provavelmente essas plataformas vão ficar com o market share todo. E o que sobra para você? Jogar onde eles não jogam. Entregar o que eles não vão poder entregar, ou não vão querer entregar, né? Não vão querer sujar as mãos com um problema muito específico e que é uma área muito customizada. E é exatamente o que eu estou tentando mostrar para vocês, caras. Tem muita oportunidade e terá muitas oportunidades exatamente de criar coisas com hiperpersonalização. Mas adivinha só, se você quer hiperpersonalizar, você precisa ter o quê? Grande liberdade, grande controle. E você pode argumentar, então, se eu tenho grande controle, eu não tenho facilidade? É exatamente o que a gente vai falar a partir de agora, discutindo código. Vamos lá. Beleza. Então, você já viu esse código aqui, tá? Nesse meu lado aqui do Agno, correto? E agora a gente vai ver o código da LangGraph, tá? Esse é o código do LangGraph que implementa exatamente a mesma coisa que o anterior ali. Você, sinceramente, aí, no fundo do teu coração, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Você acha esse código aqui complicado, cara? Sério mesmo? Você acha que criar um agente React aqui é complicado? Tá? Você passa um modelo, você passa as ferramentas e você passa a mensagem do sistema, que seria o prompt. Realmente você acha isso complicado? É impeditivo de você fazer algo assim? Sério? Tá? E aqui a gente tem um detalhe, que é a ferramenta, tá? E a ferramenta aqui eu implementei na mão. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, rodando exatamente a mesma pergunta. Vamos copiar a pergunta aqui. Para a gente ver se existe diferença, tá? Então, vamos lá. Esse é o cara que eu quero? Não, não é o cara que eu quero. Esse cara aqui eu já vou mostrar para vocês já. Tá? Então, vamos lá. Vamos rodar esse cara aqui. E vamos ver como ele vai se comportar. Vamos lá. O nosso código super complicado, porque o LangGraph é muito difícil. Provavelmente quem fala que o LangGraph é muito, 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 muito complicado é um problema de habilidade. E tudo bem, né? A habilidade a gente desenvolve, aprende. Isso não é um problema nenhum. E é exatamente o que a gente faz aqui o tempo inteiro, né? A gente continua aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui no nosso LangGraph Studio? Tá? A gente fez a pergunta e a resposta agora não interessa muito para a gente. A grande diferença aqui é que a gente vê a chamada de ferramenta e a gente vê as respostas. E a gente vê que ele chamou três queries, a gente vê o score de cada resposta. Então, vamos imaginar que você ache que respostas abaixo de 0,9 não são relevantes para a sua resposta. Geralmente são respostas ruins. Então, você poderia excluir essas respostas. Isso porque eu criei a ferramenta aqui, caras. Eu estou chamando a API direto e eu mantenho algum controle sobre a minha ferramenta. Agentes de IA são sobre ferramentas. Se você não tiver controle sobre sua ferramenta, o que você está fazendo é um brinquedo, tá? Isso é óbvio se você começar a construir. É óbvio se você baixar os códigos e começar a brincar, tá? Mas eu repetidamente tenho que vir aqui na internet falar isso, porque eu sei que o discurso é sempre de facilidade. Fique na sua zona de conforto. Tome aqui uma papinha, nenê. Você não precisa fazer as coisas. Quando, na verdade, caras, na zona de conforto, o teu sonho morre. E é na zona de conflito, cara, é que a coisa acontece. É na zona de conflito que você faz dinheiro. É na zona de conflito que você cresce. E é o que eu estou mostrando aqui. Eu estou mostrando o mundo real. Um mundo onde passa o dinheiro, onde estão os problemas para serem resolvidos, cara. Se você quer ser alguém casual, cara, não, tudo bem, esquece o que eu estou falando aqui, fecha o vídeo, entendeu? Mas se você quiser fazer dinheiro, cara, presta atenção, né? Presta atenção. O que eu estou mostrando aqui desde o início do meu canal são aplicações profissionais, tá? Quer dizer que você não pode? Muito pelo contrário. Quer dizer que eu estou matando o sonho de alguém? Muito pelo contrário. Eu estou te mostrando que você pode sonhar alto, e eu estou te mostrando o caminho para você realizar seu sonho, cara. Mas aí, se você não gosta da mensagem, aí eu realmente não posso fazer nada. É a realidade e está aí, cara. E eu realmente não posso mudá-la. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a minha apresentação, que tem outras coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, a relação de controle e liberdade se dá pelo seguinte, né? Você pode ter muito controle, muita liberdade e facilidade.
desde que você procure ficar melhor. Não procure que as coisas sejam mais fáceis. Procure ser melhor, procure ficar melhor, tá bom? Beleza. Uma última analogia, se você não entendeu o que eu estou dizendo sobre tipo de produto, tá? O que a gente, tá, que cria negócio, que cria produto, que trabalha para alguém, que trabalha numa startup, que trabalha numa empresa, o que a gente está tentando fazer, cara, é um F22 Raptor. A gente tem que ser mais rápido do que o adversário, a gente tem que ser melhor que o adversário, tá? Beleza? Beleza. E calha que esse banco aqui do piloto do F22 Raptor é complexo, caras. Obviamente, ele não usa todos esses instrumentos o tempo inteiro, ok? Mas, eventualmente, ele vai precisar usar. E é exatamente o que acontece no dia a dia que eu vejo quando eu ajudo empresas, tá? Os projetos de sucesso, geralmente, são quando eles fundam a base em cima de algo que é muito maleável ou que tem vários botões, tá? E, a partir desse momento, eles começam a aplicar isso no mercado. E adivinha só, geralmente a ideia inicial que você tem de produto não funciona. Tá? Mas se você não tiver uma base flexível, tá? Se você não tiver o controle do que você está fazendo, inevitavelmente você fica preso tecnicamente em algum lugar e você não consegue sair. Tá? Então é sempre uma boa ideia você ser senhor, ter liberdade, ter controle total do que você faz. À medida em que você nota que isso não funcionou, você pivota rapidamente para uma outra solução, para uma outra coisa, para uma outra resolução de problema, até que seu produto fixa no mercado. E aí você começa a ficar fazendo dinheiro. E esse cara que senta aqui no cockpit, cara, faz dinheiro, tá? Você não precisa ser um empreendedor solo para fazer dinheiro com isso aqui, não. Existe uma demanda por gente que faz isso aqui, só que não tem. Realmente não tem. E é o que eu tô fazendo aqui, caras. Olha, caras, vem cá, pô. Tem um futuro aqui apontando para essa parada aqui. Beleza? Em comparação aqui, eu tenho um Cessna, eu acho, né? Que é um avião casual, que eu tô falando, cara. Você quer ser casual? Pô, nem pega isso aqui, fica no N8N, beleza? N8N. Geralmente a pessoa fala assim, Ronald, eu nem falo de N8N com você porque eu acho que você não gosta. Não é que eu não gosto, cara. Não tem nenhum problema com N8N, com nenhuma ferramenta. O meu negócio é resolver problema e fazer dinheiro, tá? Beleza? Só que o N8N se transformou em algo que ele não é aqui na internet, né, principalmente. Ele se transformou numa loucura. E o curioso é que 90% das empresas que me procuram para fazer serviço, para prestar consultoria, falam assim para mim, a gente já fez alguma coisa com o N8N aqui, mas a gente viu que não funciona. E aí eu vi você falando e aí eu entendi. Caras, é real, tá? O que eu tô trazendo para vocês é a realidade do mercado, caras. Mais uma vez, eu sou engenheiro, cara, eu tô fazendo isso aqui porque é a minha profissão, beleza? Eu tô trazendo para você a realidade do que acontece no mundo. Não é fantasia. Show? E o painel desse cara aqui vai ser sempre mais simples, vai ser menos complicado, vai ser casual. Se você quer ser casual, não tem nenhum problema, cara. É muito legal brincar com todas essas coisas. E eu convido a todo mundo, comece casual, comece a brincar, comece a resolver o seu próprio problema. E quando você começar a resolver seu próprio problema, você vai ver que ser casual não vai dar. E aí você vai ter que se tornar, né, um piloto de elite. Beleza? Show de bola. Esses tópicos que eu queria cobrir aqui. E agora, caras, uma coisa interessante sobre complexidade, você vai ver agora um pedaço de código que ele supostamente deveria ser complexo, né? Deixa eu botar esse cara para cá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Calma aí. Beleza. Tá. Ficou feião. Vamos lá aqui. LangGraph Workflows, tá? Eu tenho uma implementação exatamente de um agente igualzinho que está ali no Agno e no LangGraph, só que raiz, tá? Na mão, fazendo linha por linha, nó por nó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê esse cara? Agent, tá? E aí você vai ver que a quantidade de código é razoavelmente maior, né? 60 linhas, e eu estou fazendo isso aqui tudo na mão. E qual é o lance aqui? Se você, por exemplo, quiser controlar a janela de contexto do seu agente, tá? Por exemplo, eu quero que ele faça o resumo de cada mensagem quando ela entra. Não, eu quero que toda vez que entra uma mensagem e citar Maria, na verdade ele mande uma mensagem de WhatsApp para alguém. Sei lá, qualquer coisa que você queira resolver no mundo, tá? É assim que você vai fazer. Você vai descer no baixo nível e vai fazer lá no baixo nível. Ronald, eu não preciso do baixo nível. Então, você vai lá no alto nível, cara. Você vai lá no Create React Agent e faz lá, cara. É essa a beleza do LangGraph, cara. Você pode ser muito alto nível, como isso aqui, ou pode ser muito baixo nível. Ronald, mas eu não defendo o LangGraph nenhum, cara. Eu uso a ferramenta que melhor se apresenta. E não só eu que uso o LangGraph. Deixa eu mostrar aqui outra coisa legal para vocês. Se você entrar aqui nessa página, tá? Onde mostra os cases, você pode ler todos os cases, não sei o que eu estou falando. Tem várias empresas que usam isso aqui, tá? E por que eles fazem isso?
porque eles são bobões e você é um malandro, entendeu? A questão é, o mercado caminha para um lado, tá clara a direção do que o mercado está caminhando. O que vai acontecer no futuro, eu não sei, e é por isso que eu tenho radar de IA, né? Eu fico de olho no que acontece o tempo inteiro. E eu adapto conforme o necessário. Mas a questão é, fato, você pode vir aqui e ler casos de uso implementados de LangGraph em produção, assim como eu tenho vários para contar. Beleza? Então, LinkedIn, Uber, Elasticsearch, tá bom para você? Ou não? Beleza, não tá, né? Deixa eu mostrar uma parada aqui para provar meu ponto sobre por que eu não sou apegado ao LangGraph. Essa aqui é o planejamento lá da Top Hawks dos próximos meses, tá? Por falar nisso, provavelmente esse é o último vídeo antes da abertura das inscrições. Então, se você tem interesse, não está na lista ainda, já foi exaustivamente falado aqui, mas não custa lembrar. Tá lá, tá? Dia 11/8, vamos nos unir, finalmente, como membros do mesmo time, tá? E hoje, tá? Como que a gente começou lá? Eu tenho um monte de código de LangGraph que eu disponibilizei lá, tá? Meu e tal, para adiantar a galera que tinha interesse. Beleza? Só que nesse meio tempo eu descobri que tinha uma galera com deficiência em Python. Deficiência não, né? Tinha pouco conhecimento em Python e tal, e queria fazer automação também. Então eu fiz um curso fundamental de Python e depois eu parti por curso de automação com Kestrel, né? A gente faz script em Python e automatiza com Kestrel usando como orquestrador. Beleza? Só que agora, nos próximos 3 meses, provavelmente, eu vou fazer essa trilha aqui de GenIA. Tá? Então, eu vou começar com engenharia de prompt, porque engenharia de prompt é algo que a gente usa muito, né? E ele requer uma atenção especial em certos casos de uso de agentes, então vai ser voltado exatamente para a construção de agentes e workflows. Depois eu vou fazer um curso de LangChain, porque o LangChain é o SHAD, é o alpha, ele tem que ter, não existe esse assunto aqui sem saber o que é LangChain, tá? Não existe. E depois eu vou fazer um LangGraph do zero à nuvem, que aí você pega a tua ideia, faz aí na tua máquina, bota no ar, e aí você, cara, bota no ar. A brincadeira é essa. O que eu faço aqui na internet é botar a coisa no ar. Tirar da ideia e botar na rua, beleza? E eu vou fazer um concurso aqui, cara. Tem lá aquela cacetada de framework, correto? Eu vou lá abrir uma thread, um pool, né, uma votação, e os membros vão escolher qual frameworks eles querem depois disso aqui. Para mim, tanto faz, cara. Eu sei os fundamentos. E é exatamente o que você deveria focar agora no estado do mercado. Deixa eu mostrar aqui o que eu estou querendo dizer. Tá? Fundamentos. É esse cara aqui? Não, é esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui é o agente que você estava vendo ali, que está implementado raiz, né, na mão. Só que os fundamentos, cara, de agentes é basicamente isso aqui, tá? Existem certos padrões, cara. Existem certos padrões, presta atenção. Onde você pode derivar várias soluções. Existem esses padrões. E é exatamente isso que você deveria estar focado agora, em aprender padrões. E é esses padrões que vão fundamentar as suas soluções para que você possa alcançar voos altos, tá? Então, aqui eu já tenho tudo implementado, você é membro, você já viu lá, né? Você pode baixar, brincar aqui e principalmente estudar, fazer engenharia reversa, quebrar ele, fazer ele funcionar ou não. E você vai ver, cara, que ao longo do tempo, a tua ideia de que era complexo, na verdade, se torna, beleza. As coisas são como são, e isso aqui não é o meu problema maior. O meu problema maior é, de fato, converter a minha ideia em dinheiro. E é exatamente isso que a gente está falando aqui, cara. Vocês têm que aprender isso aqui, tá? A ideia central, e não importa qual framework você usa, tá? Se você não quiser usar o framework nenhum, você pode não usar, cara. Tá? Se de repente a tua equipe aí gosta só de desenvolver em C, tá, então desenvolve em C, existem os padrões, você replica ele em C, cara, para mim tanto faz, né? Realmente, para mim tanto faz. Eu atendo gente que o time inteiro é Java, tá? E eu atendo gente que o time inteiro é Python, tá? Eu não posso ficar preso a uma linguagem, a um framework, a uma coisa. Só que hoje é fato que o LangGraph é o framework que te dá a possibilidade de fazer tudo. Seja que se você quer começar casual, para fazer um POC ali rápido, ou seja, se você quer, de fato, navegar em águas profundas e criar seu F-22 Raptor. E, se você quer pilotá-lo, o melhor lugar que existe em toda a internet, cara, é aqui, tá? É aqui. Por que é aqui? Porque eu faço isso o dia inteiro, cara. Eu só almoço, janto, tomo café e trabalho. Não, e treino também. E é basicamente isso, cara. Minha vida é toda voltada para isso.
E a gente começou a construir a comunidade e eu achei pessoas maravilhosas através da internet aqui, caras. Os caras somam muito, tem caras até muito mais experientes que eu nesse ramo de engenharia e de negócios, principalmente. Assim, a parte de negócios tem sido uma questão grande aqui na comunidade, que eu tenho levado mais a sério. E eu tenho esse roadmap aqui técnico, e eu tenho outro roadmap de negócio que eu não vou mostrar aqui não, porque aí vai ser demais. Tá? Então, se você quer se juntar aos pilotos de elite, caras, dessas máquinas maravilhosas que são LLMs e toda a estrutura de IA, tá aí o convite para você fazer parte, tá? Qual é o requisito? O requisito é você querer, tá? É querer ser um piloto de elite. Como sempre, a escolha é sua. Eu não tô aqui para forçar nada a ninguém. Tem um bando de material, tem muito bom material. E é bom, não é um material ruim. É sobre a gente de IA lá na Rock Pro de graça. Tem agente que você pode baixar e executar aí direto na tua máquina, e você escolhe qual é o teu momento da tua vida. Você quer embarcar na missão, tá? Você quer, de fato, voar com quem voa? Então, tá aí, cara. Tá aí a oportunidade de ouro, porque, além de mim, você me vê aqui, e eu sou uma pessoa, tô aqui público, né? Existem outros como eu que estão criando soluções hoje em dia, agora, exatamente, tanto técnicas quanto de negócio, que você pode aprender junto, construir junto, e, eventualmente, até fazer negócio junto, né? Porque você está conhecendo um cara que também está voando do teu lado, e é muito mais fácil contratar alguém que está voando contigo, fazer negócio com quem está voando contigo, que você sabe que não é um fanfarrão, né, cara? Do que sair aí na rua tentando achar alguém que é compatível com a tua visão, tá? Então, é isso que a gente faz lá. E membros que estão ainda vendo, cara, vai começando a pensar aí que eu vou abrir isso aqui. Eu tenho minha preferência, tá, cara? Mas eu não vou influenciar a escolha de vocês, não. Eu vou deixar vocês debaterem lá. De repente, a gente faz até uma live para debater as opções. Então é isso, galera. Beleza? Mais uma vez, prazer em falar com vocês. Sempre muito bom gravar vídeo sobre esse tema, que é um tema, de fato, que eu gosto e que eu faço o dia inteiro. E de certa forma, dá muito trabalho, mas é prazeroso. Beleza? Então, tamo junto. Até a próxima.